O relógio da parede marcava 10 horas quando Ernesto empurrou a porta de vidro da agência bancária com o ombro. Vestia uma camisa surrada, calça de sarja desbotada e sapatos com sola gasta. Nas mãos, uma pasta de couro antigo, puída nas bordas, que carregava como se fosse algo precioso. No rosto, o cansaço de quem dormira pouco ou mal, mas nos olhos, um brilho tranquilo de quem está no controle, mesmo quando ninguém percebe. A agência, localizada num bairro nobre, era conhecida pelo atendimento personalizado aos clientes de alto poder aquisitivo. Ar-condicionado forte, cheiro de café caro e silêncio de escritório de advocacia. O ambiente onde sorrisos vinham junto com olhares que escaneavam o cliente da cabeça aos pés. Ernesto entrou devagar, caminhando até a fila de atendimento rápido. 3 pessoas à frente. O segurança o observou de cima a baixo e automaticamente cruzou os braços. Uma das caixas cochichou com a colega. Será que ele está perdido? Na fila, um senhor de terno caro disfarçou incômodo ao vê-lo se aproximar. A mulher atrás, com um blazer de grife e unhas recém-feitas, puxou a bolsa para mais perto do corpo. Ernesto nada disse. Apenas ficou em silêncio, olhando o painel eletrônico mudar de senha em senha. Quando chegou a vez dele, o atendente, jovem, cabelo penteado com gel, camisa social justa, olhou para ele e arqueou uma sobrancelha. Pois não? Disse sem esconder o tédio. Bom dia. Gostaria de falar com o gerente. Tenho um assunto que não pode ser resolvido no caixa. O atendente cruzou os braços, escorando-se na cadeira como quem já sabia onde aquilo ia dar. O senhor tem agendamento? Não. Mas é uma questão importante. Posso esperar. Documento com foto? Ernesto entregou a identidade e o CPF, que o atendente mal olhou. Digitou algo no computador e riu discretamente, balançando a cabeça. Seu Ernesto, essa conta aqui é bem antiga, hein? É sim. E, como posso dizer, não tem muito movimento. A central pode resolver melhor isso. Aqui atendemos clientes com perfil de investimento, aplicações mais robustas. Ernesto apenas sorriu. Não se preocupe. O gerente vai querer falar comigo. O rapaz riu. O gerente vai querer falar com o senhor, mesmo? Vai sim. O senhor quer pagar algo? Tirar extrato? Não. Quero falar com ele sobre um aporte grande. E também sobre algumas mudanças estratégicas no banco. O atendente agora se esforçava para manter a compostura. A essa altura, 2 colegas já estavam prestando atenção. Um deles cochichou. Esse cara tá achando que é dono do lugar. Foi aí que o jovem disparou a frase que daria nome ao escândalo de dias depois. Se tiver saldo, eu te pago o dobro. Zombou alto o suficiente para os colegas ouvirem. Mas só se tiver, viu? Risadas abafadas ecoaram na agência. Ernesto permaneceu calado por um instante. Depois, apenas respondeu com um leve sorriso. Então espero que esteja pronto para pagar. Claro, senhor. Só um momento. Vou ver se o gerente tem um tempinho para esse aporte. Ele saiu com os documentos, ainda com um riso no rosto. Do outro lado da agência, o gerente executivo, Eduardo Melo, tomava seu 3º café do dia. Era o tipo de profissional que orgulhava o banco. Currículo impecável, boa aparência, networking afiado. Quando o atendente se aproximou, já foi explicando com deboche. Eduardo, tem um senhor na recepção. Quer falar com você sobre mudanças estratégicas no banco e um tal aporte. Tá com cheiro de golpe ou trote? Eduardo suspirou, sem paciência. Nome? Ernesto Vasconcelos. O gerente congelou. Como é? Ernesto Vasconcelos. A xícara parou no ar. Da pasta de couro? Sim. Espera aqui. Eduardo levantou como um raio e saiu andando em passos largos. Cruzou a agência com o rosto sério, varrendo o ambiente até avistar Ernesto, ainda de pé, com a mesma postura tranquila. Parou, respirou fundo e disse: Senhor Ernesto, perdão pela espera. Eu não sabia que o senhor estava aqui. O silêncio caiu como um trovão. O atendente empalideceu. Me acompanhe, por favor. Ernesto apenas acenou com a cabeça e o seguiu até a sala privativa. Ali,
Longe dos olhos incrédulos da equipe, o tom mudou completamente. Senhor Ernesto, não tínhamos informação da sua visita. Teria sido uma honra preparar um atendimento especial. Não tem problema, Eduardo. Eu quis ver como anda o atendimento na base. Eduardo arregalou os olhos. O senhor quer dizer que... Exato. Hoje vim como observador. E você acaba de confirmar o que eu precisava ver. Na sala externa, o atendente tremia. Do lado de dentro, o CEO acabava de começar a maior reestruturação da história daquele banco, e ninguém ali fazia ideia de quem ele realmente era. A maioria das pessoas que passava por Ernesto na rua não o enxergava. Literalmente. Era como se a idade, a roupa simples, a postura contida, tudo conspirasse para torná-lo invisível aos olhos dos que se achavam importantes. E por algum tempo, ele preferiu assim. Poucos sabiam que por trás daquela barba grisalha e dos olhos serenos havia um dos nomes mais influentes do sistema bancário brasileiro. Ernesto Vasconcelos começou sua trajetória aos 16 anos, como office boy de uma corretora pequena na rua 15 de Novembro, no coração do Centro Financeiro de São Paulo. Tinha fome de aprender e nenhuma vergonha de fazer perguntas. Era o tipo que prestava atenção quando os outros zombavam, que observava em silêncio enquanto os chefes discutiam cifras e estratégias. Aprendeu a linguagem dos números, dos juros compostos, das aplicações silenciosas que dobravam fortunas. Mas o que mais aprendeu, e nunca esqueceu, foi a forma como os pobres eram tratados. Naquela corretora, viu homens serem humilhados por não entenderem os termos de seus empréstimos. Viu mulheres serem ignoradas por ousarem pedir crédito sem fiador. Assistiu de perto à arrogância de quem confundia dinheiro com superioridade. E jurou a si mesmo que um dia mudaria isso, mas não com discursos, com controle. Décadas depois, era ele quem controlava. Criou seu próprio fundo, depois sua própria fintech. Fundiu empresas, comprou carteiras, entrou em conselhos, até que, discretamente, tornou-se o maior acionista individual de uma rede bancária que agora operava sob sua supervisão silenciosa. Aquele banco onde foi tratado com deboche era dele, não apenas por ações, mas por visão. Criara sistemas de atendimento, políticas de inclusão financeira, programas de recuperação de crédito, mas tudo com discrição. Ernesto acreditava que poder verdadeiro é aquele que não precisa de holofotes. Naquela manhã, ao entrar como um cliente comum, sabia exatamente o que iria encontrar. Mandara cortar pela raiz os privilégios de atendimento especial, para avaliar se o atendimento ao público seguia os valores que ele mesmo ajudara a escrever. E não estavam. Do outro lado da porta, o gerente Eduardo Melo suava. Sentado de frente para o homem que até pouco tempo considerava um velho qualquer, agora se esforçava para recuperar alguma dignidade. Senhor Ernesto, eu peço desculpas em nome de toda a equipe. Não fazia ideia. Ernesto o interrompeu com a calma de sempre. Não precisa se justificar, Eduardo. Estou aqui para observar, não para acusar. Mas quero entender. Qual é o critério que sua equipe usa para definir quem merece respeito? Eduardo engoliu seco. Nós tentamos seguir o protocolo, senhor. Atendemos conforme a movimentação da conta, perfil de investimento. Então, se alguém não aparenta ter dinheiro, não merece atenção? Não foi isso que quis dizer. Mas foi isso que fizeram. Silêncio. Eduardo, você está há quanto tempo como gerente desta unidade? 4 anos, senhor. E nesse tempo, quantas vezes avaliou sua equipe de forma ética, além dos números de venda? O gerente hesitou. Não sabia o que responder. A resposta era: nenhuma. Ernesto abriu a pasta, tirou alguns papéis e empurrou na direção dele. Aqui estão relatórios internos de reclamações não respondidas, feedbacks ignorados e situações como a de hoje. Esta agência é a que mais recebeu alertas de conduta nos últimos 6 meses. E você sabe o que é mais grave? A maioria não foi por falhas técnicas, foi por desprezo. Eduardo agora tremia. Eu não sabia da maioria desses casos, senhor. Porque não quis saber. Ernesto se levantou. Você tem 2 caminhos, Eduardo. O primeiro é seguir se escondendo atrás de metas e relatórios,
fingindo que não vê o que está diante dos seus olhos. O segundo é liderar de verdade. E isso começa com um pedido de desculpas não a mim, mas a todos os que já foram tratados como invisíveis aqui dentro. Eduardo levantou, a cabeça baixa, olhos marejados. O que o senhor espera que eu faça agora? Mude. Comece hoje. Não por mim, mas por você mesmo. Por tudo que representa essa gravata que está usando. Lidere, ou será substituído. Ernesto saiu da sala deixando apenas o som dos próprios passos e o peso de uma lição que seria difícil de esquecer. No saguão, todos ainda olhavam em silêncio. O atendente que zombou do saldo agora encarava o chão. A gerente de atendimento tentava entender o que havia acabado de acontecer. Ernesto parou na porta, olhou em volta e disse: "As moedas que vocês desprezaram hoje foram exatamente as que sustentam este banco. Nunca se esqueçam disso." E saiu. O que era para ser apenas mais uma manhã entediante numa agência bancária elitista, acabou virando um terremoto silencioso, o tipo de abalo que começa com um sussurro, mas termina com portas fechando e chefes sendo trocados. Tudo começou com um vídeo. Roberta, uma estagiária discreta do setor administrativo, tinha o hábito de gravar discretamente partes do seu dia. Fazia isso para mostrar à mãe que o estágio estava indo bem, uma mania inocente que ela nutria desde o primeiro dia no banco. Naquela manhã, sem querer, sua câmera capturou a conversa do atendente com Ernesto. Pegou em detalhes a risada debochada, a frase "se tiver saldo eu te pago o dobro" e a expressão cínica que selou o momento. Mais tarde, já em casa, Roberta mostrou o vídeo ao irmão, estudante de jornalismo. E ele, sem saber de quem se tratava o homem simples da imagem, postou o trecho num grupo de ética corporativa no WhatsApp com a legenda: "Assim tratam quem parece pobre." O vídeo, em poucas horas, escapou do grupo e começou a circular entre funcionários de agências pelo país. Num primeiro momento causou apenas incômodo, mas no dia seguinte, um gerente regional assistiu o vídeo completo e reconheceu a voz. Ligou imediatamente para a matriz. "Gente, esse senhor do vídeo é o Ernesto Vasconcelos." Silêncio do outro lado da linha. "O Ernesto? O CEO?" "Sim, ele mesmo." Aquela frase, "se tiver saldo, te pago o dobro", foi dita a ele. A notícia percorreu os corredores da matriz como um raio em noite seca. Telefones tocaram, reuniões foram canceladas, advogados foram consultados. O comitê de conduta entrou em alerta máximo. Internamente, a maior preocupação era o símbolo do que aquele vídeo representava. Não era só o descaso com o cliente, era o desrespeito com o próprio criador do modelo de atendimento que eles diziam seguir. Era cuspir na origem da ética bancária implantada por quem começou com os pés no chão e não com sapatos italianos. Em menos de 48 horas, o vídeo já havia sido visto por todo o alto escalão do banco. Alguns riram nervosos, outros ficaram em pânico, mas todos entenderam a mesma coisa. Algo mudaria, e rápido. Enquanto isso, na pequena casa onde morava, Ernesto assistia ao início da avalanche com a mesma tranquilidade com que tomava café. "Já começou", murmurou, dobrando o guardanapo sobre o prato. Não havia pressa. Ele sabia que o tempo se encarregaria de expor o que era necessário. Naquela mesma semana, reuniões extraordinárias foram convocadas. Os diretores jurídicos discutiam como conter os danos caso o vídeo se tornasse público fora da rede interna. O RH iniciou discretamente um levantamento de condutas inadequadas em todas as agências, temendo que aquele caso fosse apenas a ponta do iceberg. Enquanto isso, a agência onde tudo aconteceu mergulhava num silêncio constrangedor. O atendente que zombou de Ernesto foi afastado. O gerente Eduardo, ainda tentando mostrar serviço, organizou reuniões de revisão de postura com a equipe, mas ninguém levava a sério. O medo havia substituído a arrogância. E no meio de tudo isso, um e-mail circulou discretamente entre os setores da matriz. Assunto: reunião com Vasconcelos, confidencial e inadiável. Local: Sala do Conselho. Horário: 8h. Participantes: Diretoria Executiva, RH, Jurídico, Comunicação e Ouvidoria.
Objetivo: redefinição da cultura de atendimento. Anexo: vídeo de 1M42S. O recado era claro. Não era mais apenas sobre uma agência. Era sobre tudo. Ernesto, por sua vez, não planejava punições públicas. Sua meta era outra. Ele queria que cada funcionário, do estagiário ao superintendente, passasse a enxergar os clientes não pelo saldo, mas pela história. Queria que o banco, que um dia o acolheu como aprendiz, voltasse a ter alma. O vídeo, como uma semente, agora germinava em solo fértil. E as mudanças que viriam, ninguém seria capaz de conter. O relógio da sala de reuniões marcava 07 horas, quando os primeiros executivos começaram a entrar. Havia algo diferente no ar, uma espécie de tensão contida, como se todos soubessem que aquele não seria um encontro comum. A sala do conselho era o lugar onde decisões de bilhões de reais eram tomadas, onde cifras ditavam o futuro, onde ninguém, exceto os mais altos cargos, tinha voz, ou quase ninguém. Dessa vez quem falaria era Ernesto, mas não como CEO, como homem. Quando ele entrou, exatamente às 08h, o silêncio foi imediato. Cabelos penteados para trás, terno escuro sem grife visível, sapatos limpos mas discretos, sem anel, sem relógio de luxo. Apenas presença. A presença de alguém que não precisava de adorno algum para ser levado a sério. Senhores, começou, sem rodeios. Não estou aqui para pedir explicações. Estou aqui para dizer que não há mais desculpas. Ligou o projetor. Na tela, o vídeo. O atendente debochado, a risada, a frase que agora simbolizava a falência moral de um modelo de atendimento. Alguém aqui reconhece esse ambiente? Ninguém respondeu. É uma das nossas agências como tantas outras. Mesmo cheiro, mesmo protocolo, mesma postura, e é isso que precisa acabar. Uma diretora de comunicação arriscou um comentário. Senhor Ernesto, o que aconteceu foi um episódio isolado. Ele ergueu a mão. Não com agressividade, mas com firmeza. Não foi isolado, foi exposto. A diferença é fundamental. O que me preocupa, continuou, não é o que fizeram comigo. Eu posso rir disso. O que me preocupa é quantas pessoas passamos a tratar como invisíveis só porque não pareciam clientes rentáveis. Houve movimentação nas cadeiras. Alguns cochichavam entre si, outros mantinham os olhos fixos na mesa, como se buscassem respostas nas fibras da madeira cara. Sabem o que mais me doeu? Perguntou, a voz agora mais baixa. Não foi o deboche, foi a naturalidade com que foi feito. Como se fosse normal, como se fosse política interna. Um dos diretores mais antigos, homem de carreira tradicional, tentou argumentar. Mas, senhor Ernesto, o senhor estava disfarçado. Isso confundiu os atendentes. Ernesto sorriu de canto. Não, eles não estavam confusos. Eles estavam condicionados. Condicionados a acreditar que só merece respeito quem usa Rolex, quem chega de SUV blindada. E isso não é culpa deles, é nossa. O silêncio voltou. A partir de hoje, disse, andando pela sala, todas as agências passarão por uma reeducação de conduta, mas não uma palestra genérica com slides de PowerPoint. Vamos transformar o atendimento em nossa prioridade absoluta, porque quando o cliente é bem tratado, mesmo sem cifras, ele volta. E quando ele volta, ele cresce. E quando cresce, cresce com a gente. Ernesto então projetou uma nova tela. Programa Dignidade. Atendimento com humanidade. Esse é o nome da nossa virada. Vai do segurança à presidência. Todo colaborador do banco passará por uma jornada de reeducação. Mas mais que isso, vamos implantar um sistema de avaliação que mede respeito, não apenas conversão. Vamos bonificar quem ouve, promover quem acolhe, valorizar quem enxerga o outro. Os diretores estavam pasmos. E mais, continuou. Vou pessoalmente visitar agências, sem aviso. Vou conversar com os clientes menos atendidos, os mais esquecidos. Porque é ali, na margem, que se revela o centro da nossa cultura. Um executivo de tecnologia levantou a mão. E os investimentos? Os acionistas podem achar que estamos suavizando demais a operação. Ernesto se virou para ele. Você prefere lucro imediato com reputação podre ou crescimento sustentável com orgulho do que construímos?
A resposta não veio, mas a lição ficou. Nós somos um banco, sim, mas acima de tudo, somos um serviço. Servimos pessoas. Pessoas que confiam em nós para guardar seus sonhos, não apenas seus recursos. Ernesto fechou o notebook, pegou a pasta e concluiu. Isso não é uma sugestão, é um caminho. Quem estiver dentro, ótimo. Quem não estiver, pode pedir para sair. E saiu da sala com a tranquilidade de quem sabe que está limpando não apenas o nome do banco, mas a alma de uma instituição inteira. No dia seguinte, à reunião do conselho, enquanto os executivos corriam para rever protocolos, Ernesto saiu cedo de casa. Não avisou ninguém. Nenhum segurança, nenhum assessor. Vestiu-se com a mesma simplicidade de sempre e pegou o metrô rumo à zona leste de São Paulo, onde tudo havia começado. Caminhou pelas ruas estreitas do bairro onde cresceu, cumprimentando os velhos comerciantes, sentindo o cheiro de pão fresco e café forte vindos das padarias de esquina. Passou em frente à escola pública onde estudou com caderno emprestado e sapato de um número maior. Parou diante do portão enferrujado, observando o pátio vazio, e sorriu. Ali, aprendera que a humildade ensina mais do que qualquer palestra. Ernesto sabia que não podia mudar o passado, mas podia honrá-lo. E foi com esse espírito que chegou à pequena agência bancária do bairro, sem alarde. Entrou devagar, como um cliente qualquer, e esperou na fila. Ao contrário da agência do centro, ali os olhares não eram de julgamento, eram de rotina, de pressa, de sobrevivência. Quando chegou sua vez, foi atendido por uma senhora de meia idade, sorriso gentil e olhos atentos. Bom dia, senhor. Como posso ajudar? Gostaria de abrir uma conta. Ela sorriu. Claro. Documento com foto, por favor. Enquanto digitava os dados, olhou para ele com curiosidade. Nome: Ernesto Vasconcelos. Leu em voz baixa. Tem certeza que é esse mesmo? Absoluta. Ela levantou os olhos, surpresa. O senhor é... O senhor? Sou, sim. A mulher colocou as mãos na boca, em choque. Não por medo, mas por respeito. Por reconhecer no homem à sua frente uma história que ela conhecia de longe. Eu vi o vídeo, senhor Ernesto. Não sabia que era o senhor, mas vi. Não tem problema. Eu também não esperava que vissem. Mas foi importante, muito. A gente aqui vê isso acontecer todo dia. Gente simples sendo tratada como se não valesse nada. Ver o senhor passar por isso e reagir daquele jeito deu esperança para muita gente. Ernesto assentiu. É por isso que estou aqui. Vim ouvir, saber como estão sendo tratados, saber o que posso fazer por vocês. Ela hesitou. Posso ser sincera? Sempre. A maioria dos funcionários aqui quer fazer a coisa certa, mas somos sufocados por metas. Somos cobrados por produto, por pacote, por número, e aí às vezes, quem não parece valer a pena, vira peso. Não porque queremos, mas porque mandam. Ernesto respirou fundo. Essa conversa está sendo gravada? Ela gelou. Desculpa, eu não queria... Calma, perguntei por outro motivo. Porque o que você acabou de dizer é exatamente o que precisa ser ouvido lá em cima. E será. Ele anotou o nome dela. Prometeu voltar. Saiu dali com uma certeza. A mudança não viria apenas de cima. Teria que vir também da base. Daqueles que, como aquela funcionária, ainda lembravam que um banco existe para servir, não para excluir. Nos dias que se seguiram, Ernesto visitou outras agências. Umas em bairros periféricos, outras em cidades pequenas. Sempre como um cliente comum, sempre disposto a ouvir. E foi ouvindo que construiu um relatório que não falava de planilhas, mas de gente. De mães que foram humilhadas por pedir limite. De idosos ignorados por não entenderem o app. De jovens empreendedores rejeitados por não parecerem confiáveis. O documento, batizado de Vozes do Futuro, foi entregue ao Comitê Central com um único pedido: que todo diretor lesse, em voz alta, cada história. Porque só assim, Ernesto acreditava, a empatia deixaria de ser discurso e voltaria a ser prática. E uma frase, repetida em todos os relatos,
Ecoava como um grito silencioso. Só queria ser tratado como ser humano. Enquanto Ernesto ouvia histórias nos cantos esquecidos do sistema bancário, no alto do edifício sede do banco, um outro tipo de reunião acontecia, a dos estrategistas de imagem, assessores de imprensa, diretores de marketing, consultores de crise. Todos reunidos para responder a uma única pergunta: como apagamos esse vídeo? Precisamos pensar no impacto da marca, dizia uma gerente de branding, tensa. Estamos a 2 meses do lançamento da nova campanha nacional. Isso pode arruinar tudo. O CEO já respondeu internamente, rebateu o diretor jurídico. Ele não quer punição pública, mas a internet não perdoa. Se vazar, perdemos o controle da narrativa. E se vazar que o homem do vídeo é o dono do banco? Um jovem analista perguntou. Isso pode virar munição para a concorrência. O silêncio foi a resposta, até que a diretora de marketing bateu na mesa com a mão aberta. Gente, calma. Talvez isso não seja o fim. Talvez seja a oportunidade. Oportunidade? Reagiram em uníssono. Sim. De virar o jogo, de transformar vergonha em virtude. E se, em vez de esconder o vídeo, a gente assumir? Você está sugerindo que a gente divulgue o próprio vexame? Eu estou sugerindo que a gente conte a história antes que alguém conte por nós. Com verdade. Com humanidade. Houve protestos, claro. Mas a ideia se plantou. E cresceu. 2 dias depois, a equipe de comunicação apresentou uma proposta ousada. Uma nova campanha institucional chamada Você é o nosso maior investimento, com foco em histórias reais de clientes comuns e com a participação especial de Ernesto. A proposta era clara: mostrar que o banco, apesar de seu tamanho, reconhecia suas falhas e que estava disposto a ouvir, a mudar, a começar de novo, com os pés no chão, com os olhos no povo. Inicialmente, Ernesto relutou. Não quero virar rosto de propaganda. Isso não é sobre mim. Mas mudou de ideia ao ouvir de uma jovem funcionária algo que ecoava suas próprias memórias. Senhor Ernesto, com todo respeito, quando o senhor aparece, a gente lembra por que escolheu trabalhar aqui. A gente volta a acreditar. Aceitou. Mas com uma condição. Nada de roteiro maquiado, nenhuma fala ensaiada. Ele contaria a própria história e ouviria as dos outros, sem filtro, sem figurino, sem maquiagem. A campanha foi lançada em rede nacional em pleno horário nobre. Começava com a imagem borrada do vídeo, o momento do deboche, seguida do rosto calmo de Ernesto dizendo: sim, isso aconteceu comigo. E talvez tenha acontecido com você também. O vídeo viralizou em menos de 24 horas. As redes se dividiram. Alguns chamaram de marketing barato, outros de coragem rara. Mas uma coisa era certa: ninguém ficou indiferente. Clientes antigos voltaram a abrir contas. Pequenos empresários mandaram mensagens emocionadas. E, principalmente, funcionários do banco passaram a andar de cabeça erguida. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez, alguém lá em cima não fingia que estava tudo bem. Foi o começo de uma virada. Não apenas na imagem, mas na alma da empresa. E Ernesto, mais uma vez, preferiu o anonimato. Recusou prêmios, desviou de entrevistas, mas autorizou que um recado fosse deixado no site do banco. Aqui ninguém é pequeno demais para ser ouvido, nem grande demais para aprender. E assim, o banco que quase caiu de orgulho começou a crescer de verdade, pela humildade. Em meio ao turbilhão que a campanha publicitária provocou, houve uma reação que Ernesto já esperava e até desejava. Nem todos ficaram satisfeitos com o novo rumo do banco, principalmente aqueles que haviam construído suas carreiras sobre a aparência, não sobre valores. Entre eles estava Augusto Teles, diretor regional responsável por dezenas de agências em áreas nobres. Um homem conhecido por discursos sobre excelência de imagem, ternos sob medida e metas agressivas. Para ele, resultados vinham antes de pessoas. E clientes eram classificados por potencial de lucro, não por humanidade. Isso vai enfraquecer a marca, declarou em uma reunião com outros diretores.
Essa campanha da humildade está espantando o nosso público premium. Tem cliente meu dizendo que o banco perdeu o padrão. E ganhou respeito, rebateu uma gerente que o ouvia pela tela de outra regional. Respeito não paga dividendos, Augusto disparou. Mas é o que sustenta os lucros quando os números vacilam, ela respondeu. E você sabe que a reputação do banco segurou a onda até aqui. Quem você acha que garantiu isso? O Ernesto. E a história dele. Augusto fechou a cara, mas não recuou. Nos bastidores, articulou com outros diretores descontentes. Tentou levantar resistências à nova política de atendimento. Reduziu discretamente treinamentos alegando corte de custos. Rejeitou candidaturas de profissionais com perfis mais humanos, insistindo nos vendedores natos. Ernesto foi informado. Ele ainda acha que manda, comentou com um dos conselheiros mais antigos. Mas esqueceu que o mundo mudou. Que cliente hoje não quer mais ser bajulado, quer ser respeitado. Vai agir? Ainda não. Quero que o próprio sistema mostre o erro. Às vezes a ruína vem do próprio orgulho. E veio. Pouco tempo depois, uma denúncia anônima chegou à ouvidoria. Um vídeo gravado por uma funcionária de uma das agências de Augusto. Nele, ela aparecia sendo repreendida por ter ajudado um cliente idoso a entender o aplicativo do banco. Aqui não é casa de caridade, dizia um gerente. Se não for para vender, não perca tempo. O vídeo caiu nas redes. Jornais pegaram. Influenciadores comentaram. A hashtag Ciro, cliente não é estatística, começou a circular. O banco precisou se pronunciar novamente. E dessa vez, não bastava só Ernesto. A direção executiva se reuniu e o nome de Augusto surgiu como peça central do problema. Seus métodos, seu desprezo por clientes comuns, sua resistência às mudanças. Ernesto falou por último. Eu não vou demitir o Augusto, disse calmo. Os presentes arregalaram os olhos. Ele vai se demitir. Como assim? Quando entender que perdeu a única coisa que lhe dava poder, o controle da narrativa. 2 dias depois, Ernesto enviou a Augusto um único documento. Um compilado de relatos de clientes insatisfeitos, depoimentos de funcionários e os resultados financeiros das agências sob sua gestão, todas em queda. Junto a isso, um bilhete. Augusto, não é o seu nome que quero apagar, é a cultura que você representa. Está em suas mãos decidir se quer sair como símbolo de resistência ou de transformação. Augusto não respondeu. Mas no dia seguinte, sua carta de demissão chegou à sede do banco, sem alarde, sem escândalo. Como se soubesse, enfim, que seu tempo havia passado. E Ernesto, mais uma vez, não comemorou. Apenas seguiu em frente. Porque sabia que derrubar um nome era fácil, difícil era reconstruir a confiança. Mas passo a passo, ele estava fazendo isso. E não para limpar a imagem do banco, mas para devolver o respeito de quem nunca deveria ter perdido. 2 semanas após a campanha, você é o nosso maior investimento, ganhar as ruas, uma nova iniciativa foi anunciada internamente por Ernesto. O Dia da Escuta Nacional. Seria uma data inédita na história da instituição. Durante um único dia, todas as agências do país pausariam os atendimentos por 3 horas. Não para treinamento, não para balanço, mas para ouvir. Ouvir os clientes, ouvir os funcionários, ouvir a si mesmas. A proposta era simples. Cada unidade abriria espaço para uma roda de conversa entre equipe e comunidade, sem script, sem metas, sem hierarquia. Apenas pessoas falando e outras ouvindo. A reação inicial foi de espanto. Vamos parar tudo por 3 horas? Questionou um superintendente. E se isso gerar reclamações? Temeu uma coordenadora de atendimento. Mas Ernesto foi firme. 3 horas de escuta podem valer mais que 3 meses de propaganda. E às vezes, o maior investimento que você pode fazer é silêncio. No dia marcado, às 10 horas da manhã em ponto, a pausa começou. Agências no centro de grandes capitais, em favelas, em cidades do interior, todas seguiram o mesmo ritual. Apagaram as telas, fecharam os caixas e abriram as portas. Não para transações, mas para histórias. Houve quem achasse perda de tempo.
Mas bastou a primeira hora para que algo diferente surgisse no ar. Numa agência em Recife, uma senhora contou que chorou de raiva ao ter seu cartão recusado por um problema de sistema, e ninguém sequer ter pedido desculpa. Em Belo Horizonte, um aposentado revelou que guardava dinheiro no colchão porque tinha vergonha de ir ao banco e ser tratado como ignorante. Em Belém, uma moça mostrou prints de conversas em que tentava renegociar uma dívida e recebia respostas automáticas frias que mais pareciam ameaças. E nas rodas de escuta, algo começou a florescer. Constrangimento seguido de empatia. Os funcionários passaram a ver os clientes não como tarefas, mas como histórias. Ernesto acompanhou algumas das reuniões remotamente. Em uma delas, viu um funcionário jovem, com crachá ainda provisório, levantar e dizer: "Eu entrei no banco sonhando em fazer diferença. Mas aos poucos fui engolido pela pressa, pelos números. Hoje, escutando vocês, percebi que ainda posso voltar a esse sonho." Palmas. Em outra cidade, uma gerente chorou ao ouvir de um cliente: "Eu não precisava que resolvessem tudo. Eu só queria que alguém dissesse: 'Eu entendo.'" A comoção foi geral e real. Nas redes sociais, fotos das rodas de conversa começaram a circular com a hashtag Dia de Ouvir. Muitos postaram vídeos, relatos, elogios e também críticas construtivas. O banco, pela primeira vez, parecia humano. Ao final das 3 horas, as agências voltaram ao atendimento. Mas algo havia mudado. O jeito de olhar, de chamar o próximo cliente, de perguntar: "Em que posso ajudar?" Tudo soava diferente. Mais leve, mais sincero. O resultado? A ouvidoria registrou uma queda de 27% nas reclamações na semana seguinte. A satisfação dos clientes saltou. Mas, mais do que números, vieram as cartas. Cartas de agradecimento, de histórias contadas, de reconciliação com a própria ideia de ir ao banco. E uma delas chegou diretamente à mesa de Ernesto. Escrito à mão, com caligrafia trêmula: "Sou analfabeto, mas hoje me senti inteligente. Obrigado por me escutar." Ernesto segurou a carta por longos minutos. E pensou: talvez seja esse o verdadeiro saldo. O que não aparece no extrato, mas vale mais que qualquer aplicação. Enquanto o país elogiava a campanha e celebrava o Dia da Escuta Nacional, Ernesto sabia que havia um grupo essencial ainda negligenciado: os funcionários invisíveis, não os atendentes, nem os gerentes, mas os auxiliares de limpeza, segurança, copeiras, motoristas, os que passavam pelos corredores todos os dias e não eram chamados nem pelo nome. Gente que mantinha o banco funcionando mesmo sem tocar em dinheiro, e que raramente era ouvida. Ernesto lembrava perfeitamente da época em que tomava café ao lado do faxineiro e descobria que ele entendia mais de investimento do que o gerente da época. Ou da copeira que ensinava funcionários a lidar com clientes nervosos, com empatia e escuta. Então decidiu agir. Convocou uma reunião interna com o setor de recursos humanos e lançou uma proposta que soou de início como loucura: tornar obrigatória a escuta dos funcionários invisíveis em todas as avaliações de desempenho da liderança. "Como assim?" perguntou uma gestora. "Vamos deixar o faxineiro opinar na avaliação de um diretor?" Ernesto respondeu com a serenidade de sempre: "Exatamente. Porque quem enxerga o respeito de verdade é quem está nas bordas." A ideia parecia radical, mas ele sabia o que estava fazendo. "Um bom líder é bom o tempo todo", explicou. "E ninguém vê mais o caráter de alguém do que quem está ao lado dele quando não há holofotes." O projeto piloto começou discretamente. Algumas agências foram escolhidas para o novo modelo de avaliação. Os auxiliares de limpeza passaram a responder anonimamente sobre o ambiente de trabalho, comportamento da liderança, respeito no trato diário. O segurança podia avaliar se o gerente o cumprimentava ou o ignorava. A copeira podia dizer se sentia parte da equipe ou apenas uma prestadora. Os resultados surpreenderam até os céticos. Em uma agência, o gerente mais bem avaliado em performance foi o mais mal avaliado em respeito humano. Em outra, uma supervisora com notas medianas em vendas recebeu elogios quase unânimes por tratar todos com dignidade. As conclusões foram inequívocas. Respeito gerava ambiente saudável.
E ambiente saudável, no médio prazo, gerava resultados. Ernesto compilou os dados e apresentou ao conselho com uma frase que ficou marcada. A alma de uma instituição não se revela nos lucros, mas no modo como trata quem não pode lhe dar nada em troca. A partir daquele mês, o banco reformulou suas políticas internas. Criou o programa Presença Invisível, em que cada líder precisava passar um dia, por trimestre, ao lado da equipe de apoio, limpando, servindo, vigiando, ouvindo. Não era castigo, era reconexão. Em uma das ações, um superintendente de agência passou a manhã acompanhando a jornada da senhora Maria, responsável pela limpeza de banheiros e copas. Ao final do turno, ele disse: Dona Maria, eu não fazia ideia do que a senhora fazia todos os dias. E ela respondeu com simplicidade: Não precisa saber tudo, meu filho. Só precisa enxergar. A frase virou lema interno. Estampou cartazes nas agências, apareceu em crachás, virou até bordão nas redes sociais do banco. Só precisa enxergar. Mais do que um gesto simbólico, foi o início de uma transformação silenciosa. Funcionários que antes não se olhavam, agora se cumprimentavam. Diretores que antes passavam reto, agora sabiam o nome de quem abria a agência às 7 horas da manhã. E Ernesto, como sempre, assistia de longe. Não queria aplausos, queria coerência. Porque, no fim das contas, ele sabia que o banco só seria verdadeiramente forte no topo, se fosse justo na base. No final daquele trimestre, os números começaram a chegar. E, para a surpresa de muitos, mas não de Ernesto, as agências que haviam passado por escutas, inclusão dos invisíveis e ações humanizadas, estavam performando melhor do que as demais. Mas os números, apesar de positivos, não eram a parte mais importante. O que causou espanto de verdade foi o conteúdo do relatório de cultura organizacional, entregue pelo setor de auditoria interna, que agora incluía avaliações subjetivas, relatos reais, impressões, sentimentos dos colaboradores e clientes. Era a primeira vez na história do banco que um documento oficial abria espaço para palavras como acolhimento, humilhação superada, orgulho de pertencer. O relatório foi lido em plenária, com todos os diretores e gerentes regionais reunidos presencialmente. A cada página, um silêncio mais denso se formava. Um trecho, em particular, provocou comoção. Trabalho há 18 anos nesta empresa. Já vi metas impossíveis, chefes arrogantes e clientes tratados como números. Pela primeira vez, sinto que trabalho num lugar onde minha filha poderá dizer com orgulho: meu pai trabalha num banco que respeita as pessoas. Outro dizia: depois de 12 anos, pensei em pedir demissão. Estava exausto de fingir que concordava com tudo. Mas a chegada de Ernesto como presença ativa me fez lembrar do porquê entrei aqui. Porque queria mudar vidas. As reações variaram. Alguns choraram, outros se envergonharam. Houve quem aplaudisse em pé, houve quem apenas abaixasse a cabeça. Ernesto ouviu tudo em silêncio. Ao final, foi convidado a falar. Levantou-se devagar. Levava nas mãos uma única folha. Antes de comentar os dados, quero contar uma história, disse. De um homem que, aos 17 anos, precisou fazer um empréstimo para ajudar a mãe doente. Entrou num banco com medo. Saiu com vergonha. Fez uma pausa. Foi tratado como se estivesse pedindo esmola. Anos depois, voltou ao mesmo banco. Não para se vingar, mas para transformar. Hoje, esse homem é grato. Porque sem aquela humilhação, talvez nunca tivesse entendido o valor de um gesto simples. Olhar nos olhos de quem pede ajuda. Ernesto olhou para os rostos à sua frente. Executivos acostumados a cifras, agora confrontados com algo mais valioso. Verdade. A gente pode errar, e errou. Mas o que diferencia instituições vivas de estruturas ocas é a capacidade de mudar. Apontou para o relatório. Isso aqui não é um documento, é um espelho. Fez-se um silêncio que parecia pesar toneladas. E a pergunta é: quem aqui está pronto para se olhar de verdade? Muitos não estavam, mas outros sim. E foi com esses que Ernesto decidiu seguir. Após a reunião, iniciou um processo silencioso de reorganização.
Não demissões em massa, mas transferências estratégicas, promoções coerentes, convites à saída para quem já não tinha mais coração na missão. Passou a promover quem ouvia, a escalar quem respeitava, a formar uma nova geração de líderes, gente que já tinha sido desprezada, gente que conhecia o gosto da invisibilidade e por isso jamais a reproduziria. E o mais simbólico, decidiu publicar o relatório na íntegra no site do banco, aberto a qualquer cliente ou funcionário. Transparência, disse. Não começa no extrato, começa na consciência. A mídia elogiou. Os concorrentes tentaram copiar, mas nenhum conseguiu replicar o essencial, a essência. Porque o que fazia aquele banco renascer não era Ernesto. Pouco depois da divulgação do relatório, Ernesto recebeu uma carta, escrita à mão, em papel amarelado, com caligrafia firme, embora antiga. Era de um ex-cliente, um homem chamado Osvaldo Pereira, morador de uma cidadezinha no interior do Paraná. Ele escrevera: Senhor Ernesto, o senhor não me conhece, mas eu conheci o seu banco. Conheci quando precisei abrir conta para um pequeno negócio de pipoca e fui ignorado porque não tinha volume. Conheci quando tentei pedir crédito para comprar uma carrocinha nova e me disseram que não compensava. Hoje minha filha é formada em administração, meu neto estuda fora, e eu continuo vendendo pipoca. Mas agora vendo de frente, porque depois daquela campanha eu fui ao banco, fui tratado com respeito e finalmente consegui o empréstimo. Só queria dizer, o senhor mudou minha vida. Ernesto leu a carta devagar. Depois pegou o telefone e ligou para o gerente da agência citada por Osvaldo. Pediu que organizassem uma visita surpresa. Mas, senhor Ernesto, é só uma agência pequena, disse o gerente sem entender. Justamente por isso. As grandes já têm muita gente olhando por elas. Na semana seguinte, lá estava Ernesto, caminhando pelas ruas de paralelepípedo do pequeno município, onde o nome do banco não significava cifras astronômicas, mas esperança silenciosa. Na porta da agência, encontrou Osvaldo, camisa surrada, olhos brilhantes, cheiro de pipoca no ar. O senhor veio mesmo? Vim, Osvaldo, para dizer que sua carta vale mais que qualquer investimento de alto risco que já fiz. Na frente de todos os funcionários, clientes e curiosos que se juntaram em volta da cena inusitada, Ernesto fez algo simbólico. Tirou do bolso uma pequena moeda de prata. Nela havia a inscrição: Respeito é riqueza invisível. Esta moeda não vale em nenhum caixa eletrônico, mas vale onde mais importa, disse ele, entregando-a a Osvaldo. Ela simboliza o tipo de capital que sustenta este banco agora. A história correu, e a moeda virou símbolo. Logo, cópias dela foram entregues a cada funcionário do banco, gravadas com seus próprios nomes. Era um gesto interno, sem marketing. Uma lembrança de que, naquele novo ciclo, o que importava era a dignidade que cada um carregava e oferecia. As moedas viraram presentes em promoções. Eram dadas quando um cliente enviava elogio a um atendente, quando um funcionário ajudava alguém fora do protocolo, quando um gerente reconhecia um erro sem medo. E ao longo dos meses, começaram a surgir histórias comoventes. Um vigilante que recebeu uma moeda após impedir, com gentileza, que uma senhora idosa se perdesse tentando usar um caixa eletrônico. Uma estagiária que criou um sistema de senhas inclusivas para clientes com deficiência visual. Um gerente que se ajoelhou para conversar com uma criança surda, filha de uma cliente surda-muda, e aprendeu a dizer obrigado em libras. As moedas não geravam bônus, nem promoções, mas eram exibidas como troféus de honra. E Ernesto sabia que havia tocado o ponto central, porque no fim das contas as pessoas não queriam aplausos, queriam ser vistas. A nova moeda de valor não era feita de metal, nem rendia juros. Era feita de humanidade, e rendia um novo tipo de capital: confiança. Um ano após o episódio que começou com um deboche num balcão de atendimento, Ernesto convocou uma última reunião extraordinária. Dessa vez, com um formato inédito, seria aberta, presencial, transmitida online, com espaço para perguntas de qualquer funcionário ou cliente. O convite era claro. Não queremos falar, queremos escutar. Uma instituição só merece existir se continua aprendendo.
A sala principal da sede foi preparada. Não com poltronas luxuosas, mas com cadeiras simples, dispostas em círculo. Ernesto quis que todos se olhassem de igual para igual. Participaram clientes que haviam sido ignorados no passado, funcionários veteranos e novatos, ex-colaboradores que voltaram depois das mudanças e representantes de comunidades antes invisíveis para o sistema bancário. A primeira a falar foi uma moça tímida, da limpeza. Senhor Ernesto, o senhor lembra de mim? Fui a funcionária que esbarrou no senhor no corredor da agência e pedi desculpa umas 10 vezes. Ernesto sorriu. Lembro sim, e lembro que você foi a primeira a dizer bom dia naquele dia. Ela riu com lágrimas nos olhos. Achei que ia ser demitida. Você foi promovida, ele respondeu. E com justiça. Outros depoimentos vieram. Um pequeno comerciante que, depois de anos sendo recusado, conseguiu crédito e hoje gera 5 empregos. Uma mãe solo que teve sua dívida renegociada com humanidade e agora ajuda outras mulheres a recomeçarem. Um ex-atendente que virou gerente após criar um projeto interno de mentoria para estagiários. A reunião durou horas e não foi cansativa, porque ali, pela primeira vez, cada pessoa sentia que sua voz construía o banco do futuro. Ao final, Ernesto se levantou. Não fez discurso, apenas leu um trecho de um bilhete que recebeu de uma cliente idosa, escrito com dificuldade. Quando entrei no banco, achando que iam rir da minha roupa, me ofereceram água e sorriso. Quando saí, levei só R$100, mas me senti milionária. Ernesto guardou o papel no bolso, olhou para a plateia e disse: essa senhora talvez nunca saiba o quanto nos ensinou. Mas saibam, é por ela que ainda vale a pena trabalhar. Fez uma pausa. Cuidem para que o banco nunca mais volte a se esquecer de onde veio, nem de quem o sustenta. Porque por trás de cada extrato existe uma história. A reunião se encerrou com aplausos de pé, não por Ernesto, mas pelo caminho percorrido. O banco que um dia zombou de um homem por causa de moedas havia entendido finalmente que os verdadeiros centavos são os gestos. E que o maior lucro que uma instituição pode gerar é respeito duradouro. Na vida, todos nós passamos por momentos em que somos subestimados, julgados pela aparência, pelo saldo, pelo endereço, mas o que transforma essas dores em força é a forma como reagimos a elas. Ernesto não gritou, não exigiu respeito. Ele plantou respeito, em silêncio, com firmeza, e mostrou que a maior revolução não é a que derruba portas, é a que abre corações. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente. Você já foi tratado com desdém por parecer menos? O que faria diferente hoje? Vamos juntos transformar cada história em inspiração,